Vocês conhecem a Terra Nova e a Ilha da Vera Cruz? Para que vocês saibam, esse era o nome dado ao Brasil. E hoje nós vamos falar de países que mudaram de nome ao longo da sua história. Existem várias razões para um país mudar de nome, mas a primeira que nós vamos referir é a política, porque ao longo da história existem várias revoluções ou a mudança de um governo que exige que o próprio país mude de nome. A segunda são razões diplomáticas. Como assim? Disputa territorial. Um país que tenha partes de outro país, com a resolução do problema diplomaticamente, um país sede ou um território anexado muda de nome para ter uma nova cara, como é lógico. A terceira é a razão da identidade cultural, ou seja, um país quando acha que o seu nome não é adequado às suas culturas, língua ou costumes, optam por uma mudança do nome para se enquadrarem mais com a cultura do país. A quarta e última razão é mudanças geográficas. Como assim? Imaginem um terremoto, vai mudar a geografia do país e então quando são mudanças extremamente drásticas entre políticas, novos territórios, fenómenos naturais, é necessário mudar o nome para refletir essas mudanças significativas. De seguida eu vou citar alguns países, os que eu selecionei, não selecionei todos, como é lógico, porque existem muitos países que não vão estar neste vídeo, mas foi o que eu optei porque acho que são os mais populares. E também vou dizer o nome e o motivo, o porquê mudaram o nome. Vamos começar. Argentina, ou Províncias Unidas do Rio da Prata. Durante o século XVI, com a chegada dos europeus, eles atribuíram o nome de Argento, ou seja, prata. No futuro provavelmente vai se chamar Messilândia. Vocês já sabem porquê, porque só tenho Messi. Agora até nas notas ele vai estar bom. O próximo país é o país em que muita gente está a ver esse vídeo. Sim, Brasil. O primeiro nome que deram ao Brasil, ou proveniente de indígenas, seleção dos europeus chegarem lá. Porquê? Pindorama, pendurá-los, é verdade. Por exemplo, também é chamado de Terra da Vera Cruz, em 1503, mas o primeiro nome dado ao Brasil foi Monte Pascoal. E porquê, vocês se perguntam? Quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, foi no dia depois da Páscoa. Sim, porque desembarcaram em Porto Seguro, que não é propriamente uma zona muito ampla e é um pouco mais acidentada que o resto do país. Depois vai estar aqui este nome aqui, este nome aqui, este nome aqui, este nome aqui e entre outros. Porquê? Porque, não sei, lembraram-se de meteram 12 mil nomes no vosso país? Nota-se mesmo que os brasileiros são mesmo sexistas, porque o nome original deles é mesmo do pau, nomeadamente o pau-brasil. Com a chegada dos colonizadores no século XVI, na verdade Pedro já os Carvalho em 1500, espero bem que vocês saibam, se não saibam, vocês são muito burros agora. Deram esse nome porque era uma madeira extremamente valorizada na Europa pela sua cor vermelha. Pela cor que eu tenho aqui na minha camisola, que lindo! Essa madeira foi, como eu havia referido anteriormente, extremamente comercializada na Europa, porque usada em tintas, móveis e instrumentos musicais. Quando eles adentraram mais no território, eles descobriram que continuava a ter abundância dessa madeira. Ou seja, eles chamaram-lhe de Terra do Brasil, que ao longo do tempo foi perdendo a terra do e ficou só o Brasil. Agora vamos para a comida. Chile, sim, ou Chile, como era anteriormente, ou Capitania Geral do Chile. O nome tem uma origem incerta e existem várias teorias sobre. Porém, a teoria mais aceita é que vem da origem indígena, da língua Chile, que significava aonde a terra acaba. Porquê? Editor, aqui está o mapa daquela época, de mercado. Aqui tem o Chile, e o Chile está na ponta mesmo do mundo, por isso eles na verdade até faz muito sentido, porque na altura já se sabia que existia a Antártida, mas é muito mais abaixo e também não era habitada. Os Quichuas era uma tribo que habitava em diversos países de hoje, sim, em diversos países de hoje, Equador, Venezuela, Chile, Bolívia e Peru. Agora vamos passar para outro país da América, só que agora na América do Norte. Não tenho o mapa porque as pessoas pedem o mapa, então vamos lá colocar.
Existem várias teorias também do Canadá. Porquê? É muito interessante porque a que eu coloquei aqui é de origem indígena. Porém, existe a possibilidade de terem sido os portugueses a darem um nome. Aquela zona estava a ser explorada na época dos descobrimentos. E os portugueses, quando passavam pela costa do Canadá, diziam assim, Canadá. É verdade. Isto parece estúpido, mas é mesmo a realidade. Contudo, o que eu coloquei aqui é, como eu havia referido, de uma tribo indígena da América do Norte que diziam Kanata, que em iroquês significa aldeia ou assentamento. Em 1535, um explorador francês foi quem começou a adotar o nome de Canadá. E quando ele chega à zona do Quebec, pela segunda expedição ao Canadá dele, ele deu Kanata ao nome de uma aldeia. O explorador, que não tinha nada a fazer, claramente, chama-se Jacques Cartier. Ao longo dos anos, a palavra Canadá alastrou-se para outras áreas além de Quebec. E, durante o século XVIII, eles foram colonizados inicialmente pelos franceses e de seguida pelos britânicos. E em 1841 foi estabelecida a colónia do Canadá. Resumidamente, em 1867 foi formada a Confederação do Canadá, que basicamente juntou diversas áreas. Ontário, Quebec, Nova Escócia, New Brunswick. Que ao longo do tempo foi alastrando mais território, que tornou hoje um país economicamente rico e histórico. De seguida vamos falar do país extremamente tradicional e conhecido por ser a terra que criou o futebol, porque eu gosto de futebol, então aqui está Inglaterra. Antes de começar eu vou-vos dar uma breve explicação de denominações de Inglaterra e afins. Eu vou explicar. Aqui fica Inglaterra. Inglaterra é um país da Grã-Bretanha. E o que é a Grã-Bretanha? É esta Ilha Grande. E esta Ilha Grande é composta por quem? País de Gales, aqui, Inglaterra, como havia referido anteriormente, aqui em cima Escócia, mas existe o Reino Unido. E o que é o Reino Unido? O Reino Unido é a Grã-Bretanha, como há bocado, e a Irlanda do Norte. Aqui a Irlanda e aqui em cima a Irlanda do Norte. E também se pode dominar por Reino da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte. O nome Inglaterra é originado através de uma invasão de germânicos no século V. Uma dessas tribos chamava-se Anglos e eles alojaram-se no leste da ilha, aqui, que depois lhe denominaram de West Anglia. Já no século IX sofreu mais uma alteração, que foi uma invasão de uns povos oriundos da Dinamarca, que também se estabeleceram naquela região e deram-lhe o nome de Danelaw. Para responder à invasão dos dinamarqueses, os reinos saxões remanescentes uniram-se e, com a ajuda de Alfredo o Grande, expulsaram-nos da ilha. E assim formaram Inglaterra, que mais ou menos conhecemos hoje, em 866. O nome Inglaterra deriva da palavra Englaland, que significa terra dos ângulos. Desde então, Inglaterra tornou-se um grande centro económico, político e social e que foi palco de, por exemplo, a Revolução Industrial. E seu império colonial espalhou-se por todo o mundo. Hoje, a Inglaterra também continua a ter um cenário muito importante no cenário global e com uma rica história e cultura. Agora vamos passar para outro país. E qual é deles agora? É a China. Ou então denominada anteriormente como eu tinha que fazer esta piada. Mas era nome dado na época do descobrimento. A origem do nome China é proveniente da dinastia Qin, que se pronuncia Qin, que governou o país de 221 a.C. a 206 a.C. Sim, anda para trás porque é antes de Cristo. Eu sei que a mim surgiu-me essa dúvida. Não me surgiu, mas confundeu-me um pouco, por isso espero que ninguém confunda. Durante o período governado por, e agora o homem que a minha irmã vai dizer, Qin Shi Huangdi. ele foi por acaso só responsável por unificar a China, que, como vocês têm noção, a China é isto tudo, porém ela antes era fragmentada em várias tribos, reinos e afins, então ele conseguiu fazer uma proeza inédita, até porque aquela zona é montanhosa e sabem que isso afasta na socialização e numa cultura mais padronizada, e também foi responsável por uma escrita padronizada. Contudo, a mais conhecida é sem dúvida a Grande Muralha da China, é verdade. Ou seja, a palavra China é uma forma ocidentalizada de Qin. O nome Qin era originalmente escrito destes caracteres. Está aqui. É
é verdade. Os romanos também os reconheciam como Senai ou Serica, porque provavelmente seria uma forma errónea de dizer Kim, e Serica porque era referente às rotas do Mediterrâneo para a Ásia que passavam na China, e é reconhecido por todo o mundo por uma forte história, cultura e comércio. Este foi o último país que eu vou citar e explicar um pouco, contudo vão ter mais países que eu vou só enumerar e não vou fazer esta pequena explicação. Mas antes disso, eu quero vos pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem like, comentarem, principalmente para me darem feedback de tudo, se gostam do vídeo, se não, no que eu posso melhorar, pontos fortes, excelente. E, o mais importante, compartilhar com toda a gente, porque o canal tem de crescer. Agora vamos prosseguir para a enumeração de diversos países que mudaram o nome, e deste lado vão estar o país que nós conhecemos hoje, e deste lado vai estar o país com que já foi reconhecido. Por isso, vamos lá. Camarões, Camarão. Colômbia, Nova Granada. Emirados Árabes Unidos, Estados da Trégua. Etiópia, Abissínia. Gana, Costa do Ouro. Guiana, Guiana Inglesa. Guiné Equatorial, Muni. Haiti, São Domingo. Ilhas Marshall, Ilhas Marshall Alemã. Indonésia, Índias Orientais Neerlandesas ou Índias Neerlandesas. Irá para o pessoal que está a ver do Brasil e irão para os portugueses. Pérsia, Iraque, Mesopotâmia. Irlanda, Ibérnia ou Eire. Mais uma vez, para os brasileiros era Iugoslávia, para nós é Jugoslávia. Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos. Japão e Cipango, época dos descobrimentos. Jordânia e, como o rei indica, Transjordânia. Países Baixos, Províncias Unidas dos Países Baixos ou República da Batava, ou Batata porque eles passavam fome. Mentira, não sei, mas pelo menos eles comeram um rei. República Dominicana, Haiti Espanhol. România ou a nova música do Kevinho, Bessarrábia. Rússia, Federação Russa, Império Russo, URSS, e agora, nota-se mesmo que eu era um virgens anais porque eram o Cozerado. Saara Ocidental, Saara Espanhol ou Rio do Ouro. Sri Lanka, Ceilão. Suíça, Confederação Helvética. Contudo, atenção, eles mantêm este nome, ainda é oficial. Samoa, Samoa Alemã. Suriname, Guiana Neerlandesa. Tailândia, Sião. Taiwan, Ilha Formosa ou China Nacionalista. Tanzânia, África Oriental Alemã ou Tangânica. Tuvalu, Ilhas Illice. Tivemos o Virgem Anal e agora temos o que não é, porque agora é Novas Hébridas. Vaticano, Estados Papais. Então foi esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero que vocês comentem, sim, que eu preciso do vosso feedback, mais uma vez. Mas acima de tudo, também passar nas minhas redes sociais, porque vocês não passam. Por exemplo, aqui tem o meu Discord, aqui tem o meu Insta, vocês também nunca passam, e aqui o meu TikTok. Já sabem, like, subscrevam, compartilhem com toda a gente e não vou prolongar mais este vídeo. Fiquem bem e até à próxima. Obrigado!